Olá, o tema do vídeo de hoje é carisma. Porém, antes disso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal A Arte da Comunicação. Um canal onde nós passaremos técnicas e maneiras para você melhorar e lapidar a sua comunicação. Eu sou o Denison de Matos e no episódio de hoje falaremos sobre carisma. É uma característica importante para qualquer pessoa, obviamente, mas para um comunicador, uma pessoa que vai fazer uma palestra, um discurso, vai estar à frente passando uma mensagem, é importante ter carisma? Sim, é muito importante. E o carisma, Denison, é algo que pode ser lapidado, pode ser desenvolvido? Sim. Basta uma boa vontade. Basta não, né? O importante é você ter boa vontade, querer fazer isso. E aí eu vou deixar um questionamento aí. Vocês sabem que neste canal todos participam, né? Então, pense em alguma pessoa carismática e vê se esses itens, eu vou dar 6 dicas para você se tornar uma pessoa mais carismática em suas apresentações, na sua convivência com as pessoas que convivem com você. E aí, pensa nessa pessoa que você trouxe aí na mente agora, de uma pessoa que representa para você alguém carismático, e veja se ela tem essas características que eu vou passando. E aí, é importante você treinar, lapidar, né? Se preocupar, dar atenção a algumas dessas dicas, quiçá todas elas, para melhorar o seu carisma, tá bom? Então vamos lá. Primeira dica: fale de uma forma confiante. Seja otimista, positivo. As pessoas não gostam de conversar com pessoas pessimistas, que só vivem falando de problemas, de desgraça, de acidente, de tragédia. As pessoas, de um modo geral, inconscientemente acabam se afastando de pessoas assim. Então, seja otimista, seja positivo, fale de assuntos positivos, tá? E otimistas. E falando em forma de falar confiante, eu vou me atentar aqui nesse momento à voz. A voz é muito importante. Você não deve usar a sua voz de uma maneira monótona, porque senão o seu interlocutor vai ficar entediado, chateado e não vai querer ficar conversando muito tempo. Tá horrível, né? Ou seja, eu estou falando no mesmo ritmo, com a mesma velocidade, com o mesmo volume da voz, com o mesmo precisa dar uma variada. E aí, basicamente isso, é o ritmo, é o volume, é a velocidade, às vezes um pouco mais rápido, um pouco mais lento, às vezes um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um pouco mais grave, um pouco mais agudo. Um exercício bom para você fazer, e faça, experimente. Grave algum áudio seu, grave a sua voz e ouça a sua voz. Lógico, no primeiro momento a voz, por que ela é estranha, parece? Quando você grava a sua voz, você ouve e fica diferente. Por quê? A memória que você tem da sua voz aqui dentro do cérebro não é a mesma voz que sai da sua boca. Por quê? Você tem uma memória dentro do seu cérebro de como é a sua voz, uma memória auditiva, e quando você ouve a sua voz, que é como as pessoas ouvem a voz, às vezes tem uma diferença grande. Então, tudo bem, tá tudo certo. Então, ouça a sua voz e veja se ela tem essas variações, se não é uma voz entediante, se é uma voz que cativa as pessoas a quererem te ouvir. Segunda dica: se interessar verdadeiramente, genuinamente pela outra pessoa. E aqui tem alguns pontos importantes. Primeiro, ouvir mais e falar menos. Às vezes a pessoa quer falar e não dá espaço para o outro falar também, né? Então, ouça mais e fale menos. Permaneça com o seu coração aberto, né? Esteja concentrado, né? Esteja focado, dê atenção para a pessoa que está à sua frente ou à plateia. É horrível, né? Você conversar com alguém e a pessoa está no celular ou está desviando a atenção para qualquer outra coisa, né? Quase nem acontece isso hoje em dia, né? Enfim, até, dependendo do caso, é uma falta de respeito. Então, dê atenção. Está conversando com a pessoa, converse com a pessoa, tá bom? Dê atenção para a pessoa. E outra, aprenda com a vivência do outro, né? Se interesse pelos aprendizados e pela história do outro. Você vai se tornar muito carismático sendo assim. E qual é a diferença de uma pessoa carismática e de uma pessoa manipuladora? Eu acho importante falar isso aqui. Por quê? O manipulador, na maioria das vezes, ele também é uma pessoa carismática, né? Porém, há uma diferença grandiosa, muito brusca entre uma coisa e a outra. Por quê? O carismático, ele se importa
verdadeiramente, genuinamente com outra pessoa. E já o manipulador não, ele se importa com outra pessoa, mas geralmente é por um motivo oculto, um interesse oculto, que a médio e longo prazo você percebe que aquilo tudo era meio uma farsa, uma fraude, né? Então a máscara cai uma hora, ninguém consegue se fingir de carismático por muitos anos, muito tempo. Então uma hora vem à tona, aparece. Então seja carismático. Terceira dica, assumir e aceitar as suas imperfeições e as suas dificuldades. Óbvio, né? Não é para ficar se depreciando na frente das pessoas, não é essa a ideia. É de uma maneira positiva, de uma maneira construtiva. Não queira passar uma imagem de que você é perfeito. Ninguém é perfeito. Isso se conecta com o outro. Quando o outro sente que você também tem as fragilidades, assim como ele também tem, isso te conecta com a outra pessoa. Seja autêntico. Essa acho que talvez seja a palavra dessa dica. Seja autêntico. Se encontre na sua essência e seja verdadeiro com a sua verdade. Tá? Então essa é a terceira dica. Quarta dica. Faça perguntas interessantes e interessadas para a pessoa que você está se comunicando. Basicamente tem dois tipos de perguntas. As perguntas abertas e as perguntas fechadas. As perguntas fechadas remetem às respostas do tipo assim, sim, não, não é, ruim, bom. Onde você mora? Moro em São Paulo, moro em tal lugar. Ou seja, são perguntas fechadas, que não dão muita continuidade na conversa. Perguntas abertas que me vem na cabeça agora, são perguntas do tipo assim, o que te aconteceu de mais interessante nesse ano? O que está acontecendo de mais interessante esse ano? Qual é o projeto que você está envolvido aí no momento? Ou qual o projeto que foi mais empolgante na sua vida? Perceba a paixão que a pessoa vai falar disso. E fale também com paixão das suas verdades, das suas histórias. E se interesse por todos os assuntos. Quando você vai se comunicar numa relação, é importante. Se a pessoa está falando de futebol, por exemplo, e você não gosta muito de futebol, dê atenção, entre no mundo da pessoa. Tá? A maioria das pessoas gostam de falar das coisas que elas gostam apenas. O que elas não gostam, as pessoas ignoram, não dão muita bola, não dão muita atenção. E não é carismático, dessa forma. Então, se interesse, pelo menos para que você seja mais carismático, tá bom? E lembre-se, uma conversa ela não é uma competição, que é muito comum eu ouvir conversas do tipo assim, eu fui viajar para tal lugar. Eu também já fui. Olha, eu fui em tal restaurante com a minha esposa, eu fui em tal restaurante com os meus amigos. Eu já fui naquele outro restaurante, mas aquele outro é muito melhor. Ou seja, às vezes parece que as pessoas querem ficar provando coisas umas para as outras. Esqueça isso. Isso não é ser carismático, tá bom? E a quinta dica é a linguagem corporal. Já ouviu aquele ditado que o seu corpo fala? Sim, ele fala. E é tema para um vídeo inteiro depois, né? Seu corpo fala, e na maioria das vezes fala muito mais do que a sua boca. Então, preste atenção ao seu olhar, a maneira de olhar, as suas expressões. A pessoa pode falar assim, eu estou entendendo tudo que você está falando, e estou muito satisfeito, assim, estou muito feliz com a sua história. Ou seja, a pessoa está falando uma coisa, mas o corpo dela está gritando que não, que está gritando uma mensagem diferente. O que chega para outra pessoa, qual é a mensagem que chegou aí para você? Que eu não estava nem aí, não estava feliz de forma alguma. Então, seu corpo fala. E a palavra aqui dessa dica é a coerência, é a congruência. O que sai da sua boca, as suas palavras, elas precisam estar alinhadas com o que o seu corpo todo está dizendo. E aí, uma observação em relação às mãos. As mãos, elas são como se fosse uma forma de gerar confiança com a outra pessoa. Se você está com as mãos assim, estou muito aberto, entendendo o que você está falando. Então assim, eu confio em você. Ou seja, suas mãos, seu corpo está demonstrando uma outra mensagem. Então tenha congruência, tenha coerência entre o que você fala e o que o seu corpo fala. Ok? E um exercício é se falar gravando e assistindo para ver se está congruente, se está coerente. Faça esse exercício.
grave uma mensagem ou se grave conversando com alguém e veja se a sua movimentação das mãos, da fisionomia, os gestos estão congruentes com o que você está dizendo, verbalizando, tá bom? E a última e sexta dica é: tenha senso de humor. Não precisa ser um humorista, não precisa ficar contando piada, não é essa a ideia. Mas o sorriso, o bom humor, o sorriso, ele cativa as pessoas, ele conecta as pessoas, né? As pessoas gostam de ficar próximas das pessoas que as fazem felizes. Então, se você faz alguém feliz, aquela pessoa vai querer estar próximo de você. Isso vai elevar muito o seu grau, o seu nível de carisma, tá bom? Então, seja uma pessoa com bom senso de humor. E aí? Qual dessas dicas você pode aplicar aí para sua vida? E aquela pessoa que você pensou lá no começo? Coloca aí nos comentários. Tem muitas dessas características? Quer aumentar o seu nível de carisma? Quer ser uma pessoa mais carismática? Comece exercitando isso. Pegue uma dica, ou duas, ou três e vai colocando nas suas atitudes, nos seus comportamentos, na sua comunicação, e você vai ver como as relações elas irão se fortalecer, elas irão melhorar muito em sua vida. Este foi o vídeo de hoje. Sou muito grato pela sua audiência. Espero ter transmitido algo que possa fazer diferença aí na sua vida. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos, um forte abraço e aquele recado, né? Se inscreva se não tiver inscrito. Se gostou, deixa aquele ok, o joinha e compartilhe esse vídeo. Compartilhe com a pessoa carismática que você pensou aí. Fala, olha, eu pensei em você nesse vídeo. Compartilhe que ela vai gostar desse carinho e dessa lembrança, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.